boa noite, paz do Senhor, boa noite, shalom para todos vocês, que o Senhor estenda a sua graça e a sua mão sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo, Cícero, Jefferson, Rodrigues, que o amor do Senhor esteja sobre a vida de vocês. O pastor Vanelli não está aqui hoje, eu não vou substituir o pastor Vanelli, nós vamos fazer um trabalho semelhante, né? Ele está com afônico, todo mundo pegou gripe essa semana aqui em casa, mas a gente conta com a oração de vocês e a gente sabe que nós vamos vencer mais uma crise dessa, não é? Mas vocês são muito bem-vindos, que o amor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um e que o Senhor traga sobre as nossas vidas aquilo que nós esperamos dele, que o Espírito Santo de Deus venha falar nos nossos ouvidos e venha plantar uma boa semente no nosso coração. Eu espero ser uma bênção na sua vida, nessa noite, na sua família, e que o Senhor nos abençoe. Amém? Ontem foi falado sobre restaurando as mãos limpas e o coração puro, com base no Salmo 24. E eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco ontem. Seja bem-vinda, Rosângela, Rogerinho, que o amor do Senhor seja estendido sobre a vida de vocês nesta noite. Ontem, então, estiveram participando da nossa live, que foi transmitida pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje nós estamos só no Facebook, então nós vamos na raça. Manda os coraçõezinhos aí e convido o pessoal para fazer parte da live, para vir assistir a live aqui também. Amém? Ontem nós tivemos então o Cícero, o Rogerinho, a Márcia Zambellan, Rosângela Laércio, Dirceu Ascencio, o Jefferson, Odair Benedito, Zenaide Paixão, Aline Fernandes, Frois Alessandro, Lúcia Martini, Alencar Antônio, Enoque Franco de Almeida, Helena Silva, Pastor Carlos Ramos, Virgínia Rossato, Liriane Oliveira, Tami Silva, Aldaísa Ferreira, Vládia Karina Amorim, Carlos Teodoro, Hélio Tereza Vanelli, Ana Gabriela 43, o presbítero Henrique, a Marisete, Ismael Adelino, Jorge Carlos Ferreira, Juraci, Ricardo Virgínia, Alander Officer 1, Betina Guiar, Ana Rabelo, Valéria Moza 4, Neuza Pereira, Gra, Leila Roque, Naná, Abraão, B, Ariana Tinoco Brandão, Clarinha, Kelly Rodrigues, Mia Farias Vilar, Gi, JP, Rec Navari e Gabriela Chatel. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Pastor Carlos Ramos com a gente, Lúcia Martini também. Convide as pessoas que entram no Instagram para estarem aqui no Facebook, porque hoje a live só vai ser por aqui, né? E vai ser comigo hoje. Amém? Se você concorda com isso, porque não adianta não concordar, vai ser do mesmo jeito, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, dê um glória a Deus, aí vai interagindo, louvando o nome do Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração também que nós vamos estar orando no final. Lúcia Martini, bem-vinda, Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre ser restaurado no deserto. E o nosso texto base está em Deuteronômio 8, no versículo 2. Deuteronômio 8, versículo 2. Então, olha só, a gente fala tanto em deserto, né? E se você tem atravessado por um deserto, dá um joinha aí, faz um sinal, escreva aí, eu estou no deserto, eu estou atravessando um deserto, porque nos dias de hoje é difícil quem não está atravessando por um deserto, quem não tem um problema, quem realmente não tem esse período de deserto, que está atravessando um deserto. Então, só que eu queria mostrar para você que diferente de só areia, de só o sol causticante, o deserto tem algo bom para falar para nós que estamos buscando a restauração. Por isso,
hoje o tema é sendo restaurados no deserto. Sabe por quê? Porque o deserto, ele é o lugar da palavra, é o lugar onde a palavra de Deus, ela aparece, o lugar onde a palavra de Deus, ela permanece. Mas antes de fazer a nossa reflexão, eu queria ler o texto aqui de Deuteronômio 8, versículo 2, que diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Aqui no texto está falando sobre a disciplina do Senhor no caminho da boa terra, da terra prometida. Deus enviou o povo ali para o deserto para testá-los e para ver se realmente, para pôr à prova, diz aqui o texto, para conhecer as intenções do coração do povo. Se realmente eles estavam com Deus, comprometidos com Deus, com aliança com Deus, Deus estava querendo colocá-los à prova, por isso eles foram humilhados e foram provados ali no deserto. E nós estamos falando sobre a restauração em vários aspectos da nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que Deus tem um propósito, e eu acho que você sabe, e se você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, dê um glória a Deus aí, coloque uma mãozinha, coloque um sinal dizendo, demonstrando que você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. E além do propósito, Deus tem promessas para cada um de nós. E o tempo vai passando e parece que a gente não vê as promessas do Senhor sendo cumpridas na nossa vida. Mas os propósitos e as promessas que Deus tem para nós, valeu Rogerinho, Rosângela, os propósitos e as promessas de Deus para a nossa vida, eles são baseados na expectativa do próprio Deus em relação à nossa salvação. Deus tem uma expectativa na sua vida. O que isso quer dizer? Deus espera algo de você. Deus está esperando você fazer alguma coisa. E eu tenho falado várias vezes ali na igreja que a pandemia, o lockdown, esse ficar em casa, esse ficar separado, o isolamento social, tem deixado a gente muito parado. E estar parado significa que nós estamos perdendo a vida, porque quem tem vida está em constante movimento. Seja bem-vinda, irmã Virgínia Rossato, Deus te abençoe em nome de Jesus. A expectativa de Deus foi revelada no plano que Ele fez de enviar o seu Filho único para morrer por nós. E essa expectativa, ela era e ela ainda é a expectativa de Deus, o desejo do coração de Deus de ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Deus quer que nós estejamos restaurados. A expectativa de Deus é que nós estejamos prontos, comprometidos com Ele, para que a gente responda à expectativa dele, tal como Jesus respondeu. Seja bem-vinda, Neuza Martins Pereira. Que Deus te abençoe. Então, o sonho de Deus sempre foi esse, de ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Ou seja, filhos que tenham comprometimento com Ele, com a sua palavra, que ouçam o que Deus está dizendo e que falam para Deus: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Jesus, certa época, ele estava num deserto tão grande, tão agoniado, que ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Deus espera que nós tenhamos esse mesmo sentimento. Ana Maria Rabelo, que prazer ter você aqui. Seja bem-vinda em nome de Jesus.
Então, nós usamos a Bíblia como base para tudo aquilo que nós vamos fazer. E nós pegamos um texto de Deuteronômio hoje que fala a respeito do povo de Deus que atravessou aquele deserto de 40 anos, que na verdade seriam 40 dias, mas por causa da falta de comprometimento e por causa da falta de obediência, Deus disse: olha, para cada dia de desobediência de vocês, vocês terão 1 ano a mais para atravessar no deserto. Então, 40 dias, 40 anos. Pastora Verônica, a paz do Senhor, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, mas veja só, eu fico assim, boquiaberta quando eu começo a ler a respeito da história do povo de Deus, da libertação, do que aconteceu com aquele povo. É uma história estonteante, não é? Por quê? Olha só, desde a libertação dos hebreus ali do jugo da escravidão do Egito, nós descobrimos caminhos surpreendentes e maravilhosos pelos quais Deus vai cumprindo as suas promessas. E Ele vai cumprindo uma a uma. A gente canta que nenhuma das promessas do Senhor vai deixar de se cumprir na nossa vida. E isso é verdade. E a gente toma como base aquilo que aconteceu com o povo lá no deserto. Márcia Zambelã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quem, se não o Senhor, intentaria contrariar os planos de Faraó? Só o Senhor mesmo. Quem é que intentaria contradizer Faraó, indo lá no começo, livrando estrategicamente o menino hebreu recém-nascido, que seria, olha, os meninos hebreus iam ser todos mortos, e este menino foi estrategicamente tirado da sua família, separado para ser sustentado e orientado pelo Faraó, o Faraó que odiava o povo hebreu, tanto odiava que ele queria exterminar com a raça, matando todos os meninos para que não houvesse proliferação dos hebreus, para que a raça não fosse aumentada. Presbítero Henrique, seja bem-vindo em nome de Jesus. E todo o tempo em que Moisés esteve ali com o Faraó jamais teria a noção, ele jamais pensou, jamais subiu no seu entendimento, no seu coração, que ele estava financiando, ele estava patrocinando o aprendizado do libertador escolhido por Deus para livrar o povo que estava sendo escravizado. Você consegue entender o emaranhado, a trama dessa história que Deus montou ali nas regiões celestiais e colocou em prática aqui, né, nesse cenário terrível que o povo estava passando, mas ele tinha um planejamento de liberdade, de libertação, antes que o povo pudesse pensar nisso. E assim acontece conosco. A gente acha que a gente está vivendo um tempo ruim, mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano, esse plano já está desenhado, traçado, porque lá no Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Então o propósito que Ele tem para a nossa vida já foi escrito, as promessas que Ele tem para nós já estão escritas. Nós precisamos agora entender o que o Senhor quer fazer, entender a restauração que o Senhor quer fazer na nossa vida, para que a gente não fique pelejando 40 anos no deserto, não é? O que aconteceu com Moisés? Ele cresceu, ele se formou entre ali o povo do Egito. Ele teve toda a sua formação erudita, a sua formação pedagógica ali junto com os egípcios. Mas sabe de uma coisa? Foi no deserto que Deus se revelou a Moisés. Não foi no palácio de Faraó, foi no deserto. Quando Moisés estava no deserto, Deus se revelou a ele. Deus começou a se revelar a Moisés
no deserto. Você pode dar um glória a Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós estamos no deserto, é a época que mais nós oramos, que mais nós buscamos a Deus. É quando nós estamos enfrentando o deserto. Boa noite, Rose, saudade de você. Eu sempre fico por trás dos bastidores, colocando os nomes e falando ali para o pastor. Mas você é bem-vinda aqui em nome de Jesus. Nós amamos a sua vida. Bem-vinda, Gi, também. Glória a Deus pela sua vida. Luiz Augusto Biró, que é o nosso Guto, seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? O Guto gostou da publicação do deserto essa semana, ali do nosso devocional, e foi uma bênção mesmo, né? O Senhor fala conosco. Então, olha só, tirando um pouquinho até das coisas do devocional, que eu acredito que você tenha lido, né? Deserto em hebraico é midbar, que significa lugar da palavra. Lugar da palavra. Seja bem-vinda, Helena, glória a Deus pela sua vida. Então, o termo deserto é isso mesmo, Guto, nós não podemos morrer no deserto, de jeito nenhum, não é? Então, o termo deserto em hebraico significa lugar da palavra. E se a gente for olhar para o povo atravessando o deserto, o que é que Deus fez ali? Deus realizou milagres na vida deles, muitos milagres mesmo. O deserto também é lugar de revelação e lugar de trocar as coisas más que nós trazemos para a nossa vida e apanharmos aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer dar para nós, não é? Então, é lugar de troca. Do deserto, seja bem-vinda, Aline Fernandes. Do deserto, Deus nos ensina tudo. O povo, quando estava ali no deserto, o povo não sabia nada. Eles eram prisioneiros, escravizados. Deus teve que ensinar desde a higiene pessoal até as coisas mais complexas para eles. E Deus aproveitou o tempo do deserto para ensinar isso. Então, glorifique a Deus enquanto você está aí, atravessando por esse período de deserto, né? Que é um lugar silencioso, é um lugar inóspito. E o mais importante, o deserto é um lugar sem atrativos, sem atrativo natural, sem atrativo de qualquer outra coisa. Então, a sua mente e o seu coração vão estar focados na palavra ministrada. Me perdoe. Vão estar focados naquilo que Deus está falando para você. Seja bem-vinda, Regiane, em nome de Jesus. Então, não há distração no deserto. O grande problema nosso no século XXI, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo, são as distrações que tiram as nossas atenções e tiram o nosso foco de olhar para o Senhor que está querendo falar conosco todos os dias, não é? Para o povo de Israel, a voz de Deus se manifestou. E para nós também a voz de Deus se manifesta. Por quê? Porque Ele é o mesmo que agiu no passado, Ele agiu ontem, Ele está agindo hoje e vai agir para sempre. Então os ensinamentos que estão na palavra de Deus não é para a gente ficar os 40 anos atravessando o deserto, mas é para que a gente aprenda com aquilo que aconteceu e sejamos sábios diante dos olhos do Senhor e não pratiquemos mais aquelas coisas e andemos como o Senhor quer que a gente ande. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus ou ler um glória a Deus, um aleluia seu aí? E agora eu pergunto para você, você está no deserto? Se a sua resposta é sim, porque eu também estou no deserto. Nós estamos atravessando o deserto. E se a sua resposta é sim, se prepare para ouvir a voz de Deus.
E como eu ouço a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus lendo a palavra, eu ouço a voz de Deus cantando um cântico de louvor e adoração a Ele. Eu ouço a voz de Deus quando eu sou ministrada através da internet. Eu ouço a voz de Deus quando eu paro para olhar para o Senhor, quando eu paro tudo e me rendo ao Senhor. E falo assim: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ouvir a sua voz. Isso é muito importante, né? Nós ouvimos a voz do Senhor. Se prepare, porque você vai ouvir a voz do Senhor. E se você é daqueles bem animados, aquela pessoa da fé, você já está ouvindo a voz do Senhor, como eu estou ouvindo também. Não é? Se isso está acontecendo com você, escreva aí: o Senhor está falando comigo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, meus irmãos, o caminho do deserto, ele não é o mais curto, ele não é um atalho, mas desse caminho do deserto, é onde acontece a transformação real. Porque nós saímos da nossa zona de conforto, Deus agora pode trabalhar na nossa vida, Ele pode fazer os ajustes. Olha só essas lives, glória a Deus, Marcia Isabela, o que o Senhor está falando com você, com a Rosângela, glória a Deus, não é? O Senhor vai fazendo os ajustes, Ele vai aparando as arestas e vai nos conformando outra vez à sua imagem, à sua semelhança. Isso acontece nesse período difícil que nós estamos atravessando. Acontece a transformação real e verdadeira. É no deserto que acontece. Por quê? Porque a única voz capaz de nos... Eu estava dizendo aqui, nós tivemos uma queda aqui na internet, mas a única voz que é capaz de nos guiar no deserto é a voz de Deus, não é? A gente está acostumado a pedir conselho para falar com um amigo, falar com pessoas da família, não é? Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor, Ele diz para nós que Ele tem muita coisa para nos ensinar e tem muita coisa para nos oferecer. Mas Ele também fala para nós que é melhor nós ouvirmos a sua voz do que ouvir a voz das pessoas que estão enfrentando coisas similares, coisas que são semelhantes às coisas que nós estamos enfrentando. Você quer ter segurança? Você quer ter certeza de que o passo que você vai dar é o passo mais acertado? Esqueça as outras vozes. Busque a voz do Senhor. Busque o Senhor em oração. Olha só. Algumas pessoas têm perguntado para mim: como é que eu faço com essa questão da vacina de criança? Meus irmãos, o que nós falamos domingo na igreja, o que eu falei domingo na igreja, ore, busque a presença do Senhor. Você ama seus filhos, ama seus netos, os seus sobrinhos, busque a presença do Senhor, porque se não houver outro jeito, tiver que vacinar, e se está no seu coração vacinar os seus filhos, a palavra de Deus nos garante que nós estamos escondidos no Senhor. E nada pode fazer nenhum dano para aqueles que estão escondidos no Senhor. Então tenha tranquilidade e ouça a voz do Senhor. Não ouça outra voz. Ouça a voz do Senhor. Ouça somente a voz do Senhor. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, aonde você está, na sua casa. Um glória a Deus e um aleluia, porque o Senhor está falando conosco, aleluia, glória a Deus. Seria muito bom se nós, se Deus pudesse simplesmente nos dizer essas verdades que estão na palavra, a gente ouvisse, a gente crer nela e caminhar por isso, né? Mas a gente sabe que as coisas não acontecem assim. Deus precisa tratar conosco. Deus precisa tratar com você. Deus precisa tratar conosco. E Ele permite que nós passemos por esses testes, que nós passemos por provações,
para que nós possamos aprender pela experiência, para que nós possamos aprender pela experiência que a melhor maneira de fazermos as coisas não é do nosso jeito, é do jeito dele. Aleluia! Deus sabe que se nós não servirmos, se nós não adorarmos nos tempos difíceis das nossas vidas, ou seja, nos vales, no deserto, nós não serviremos e não o adoraremos sistematicamente quando tudo estiver bom, quando a gente estiver no topo da montanha, quando o vento estiver soprando a favor. Ele quer nos abençoar com o desejo do nosso coração, mas Ele exige ocupar o primeiro lugar das nossas vidas em todo o tempo. O que é que está ocupando o seu coração em todo o tempo? Quem é que está no trono do seu coração em todo o tempo? Quem é que está lá? Não tire, não desaloje o Senhor, não despeje o Senhor do trono e coloque outra pessoa ou outra coisa no lugar. Deixa Deus entronizado no seu coração, porque Ele vai passar pelas montanhas, pelos vales e por onde quer que você passe. Por que eu estou falando isso? Quanto mais cedo a gente encontrar a sintonia com a voz de Deus do nosso coração, mais curto vai ser o nosso deserto. Porque eu busco a Deus, eu ouço, Ele fala comigo, a sua palavra desce no meu coração, as minhas ações vão refletir aquilo que o Senhor falou no meu coração comigo. Isso é estar em sintonia com Deus, em sintonia com a voz do Senhor. Lembra do povo no deserto? O que é que eles sempre estavam fazendo? O que é que mais nós lembramos que eles estavam fazendo? Murmurando. Então, olha só, as murmurações, as queixas, as maledicências, elas têm uma função só: prolongar a nossa estadia no deserto, prolongar o tempo da provação, prolongar o tempo da prova, não é? E pode ser que nem dê para sair de lá. O povo que estava atravessando o deserto, a palavra de Deus nos diz que somente Caleb e aqueles que estavam com ele, Josué, Caleb, e as crianças, os adolescentes, os jovens de 20 anos para baixo, foram os que entraram na terra prometida. Por quê? Porque não estavam contaminados pelas murmurações, não estavam contaminados pelas queixas, nem pelas maledicências, não é? Eles tinham um caminho, estavam trilhando um caminho debaixo do propósito e da aliança que Deus havia estabelecido para o povo, não é? E você, o que é que você tem feito? Tem mais murmuração, maledicência e queixa do que glorificação ao Senhor? Olha só, o povo que foi atravessar o deserto, eles morreram no deserto. E como disse Augusto agora há pouco aí, nós não podemos morrer no deserto. Eu não quero morrer no deserto, nós não queremos morrer no deserto. E para não morrer no deserto, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, estar em sintonia com Ele, sincronizado com a voz do Senhor. Glória a Deus, meus anjos. Glória a Deus. O deserto é ruim? O deserto não é bom, isso é verdade. O deserto é ruim de verdade. Mas Deus, a palavra de Deus garante que Ele não deixará faltar nada, nem para você, nem para mim, nem para nenhum dos nossos, daquilo que nós precisamos para atravessar esse deserto. Como é que eu sei disso? Olhando para o povo de Israel, que é a menina dos olhos de Deus, que é o povo que Deus escolheu. Quando eles estavam atravessando o deserto, não faltou coisa nenhuma para eles. Eles não precisavam trabalhar praticamente para nada. Por quê?
o calçado não desgastava, a roupa não se acabava, a comida Deus mandava do céu, o maná do céu, que ninguém conseguiu, ninguém sabe ainda o sabor que tinha essa comida, não é? Então eles tinham tudo isso, tinha a coluna de nuvem que estava sobre eles durante o dia na caminhada, para que o sol causticante não judiasse deles, não trouxesse fadiga, cansaço sobre a vida deles. E de noite, vocês sabem que o clima no deserto, ele muda radicalmente do dia para a noite. Durante o dia, o calor é de acima de 40 graus. E à noite a temperatura cai muito e fica um frio, é muito gelado. Então, qual foi o plano de Deus? Ele colocou uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para alumiar, não é, para clarear para o povo que estava ali e para, ao mesmo tempo, aquecê-los, para que eles não experimentassem o frio do deserto. O nosso Deus é um Deus provedor, é um Deus que nos ama. Ele te ama, Ele te ama. Por pior que seja o deserto, ouça o que a palavra de Deus diz. Lá em Mateus, o Senhor diz assim, olha, qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar pedra? Nenhum. E ele conclui seu pensamento dizendo, se vocês que têm o coração inclinado para o mal, se vocês que são humanos agem assim, imagina o Pai Celestial que criou todas as coisas. Então nós precisamos depender totalmente do nosso Deus, depender totalmente dele. E não murmurar, não blasfemar, não ficar se queixando, mas se agarrar ao Senhor para atravessar esse deserto. Agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa. O povo lá no deserto, eles murmuravam, eles maldiziam. Então, o que é que eles tinham no seu coração? A ingratidão. E estava diametralmente oposto, isso está diametralmente oposto à porta para a saída do deserto. Porque a porta para a saída do deserto, existe só uma porta. E essa porta se chama gratidão. Gratidão. Quanto que você já agradeceu ao Senhor hoje? Qual é o seu nível de gratidão, não é? Qual é o nível de gratidão do seu coração no dia de hoje e por tudo que o Senhor já fez por você? Às vezes a gente passa por uma provação, a gente já esquece de tudo que Deus fez. Exatamente como aconteceu com o povo no deserto. Aconteceu uma coisinha lá, eles falavam, olha Moisés, você tirou a gente lá, a gente trabalhava muito, a gente suava a camisa, a gente tinha que comprar a nossa roupa, comprar a nossa comida, não é? Mas os alhos e as cebolas lá eram maravilhosos. Você nos trouxe de lá para nos fazer morrer no deserto. Se esqueciam da aliança de Deus. E eu quero confirmar isso para você nesta noite. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo. A aliança do Senhor, ela é inegociável. Não se pode vender a aliança do Senhor e ela é inquebrável. Permaneça firme na aliança que você tem com o Senhor. E a firmeza da aliança, a demonstração da firmeza da aliança é o nível de gratidão no seu coração. Quanto mais você for grato, mais perto da porta da saída do deserto você vai estar. Você pode glorificar o Senhor por isso? Porque a gratidão é o resultado de um coração que confia plenamente no Senhor, confia de verdade no Senhor. E nessa noite eu quero falar para você, não morra no deserto, nem se sinta fatigado no deserto, mas aligue o seu coração à palavra de Deus, com o propósito da palavra de Deus, não é? Sabe de uma coisa?
Jesus foi tentado no deserto. Você vai encontrar essa história lá em Mateus 4. Jesus foi tentado no deserto, de todas as formas. O diabo veio, ofereceu pão para ele, ofereceu todas as coisas do mundo, todos os reinos do mundo. O diabo ofereceu muitas coisas, porque Jesus estava ali naquele deserto, atravessando aquele deserto. Ele atravessou por 40 dias e 40 noites no deserto. E ele já estava cansado, faminto, não é? E o diabo veio lá aproveitar esse tempo e veio oferecer algumas coisas para o Senhor, não é? A Bíblia diz que o tentador se aproximou dele e disse, depois de 40 dias de jejuar, né, ele teve fome, e disse assim: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo não vai falar isso para você, vai falar assim: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele vai dizer para você: se você é filho de Deus, por que a sua despensa está do jeito que está? Se você é filho de Deus, por que você não está conseguindo comprar carne no meio da pandemia? Não é? Outra pergunta que o diabo, outra coisa que o diabo disse para ele, né, levou ele até a parte mais alta do templo: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e as mãos dele o segurarão para que você não tropece e nem uma pedra. Às vezes o diabo tenta a gente para que a gente faça uma coisa dessa, não se atirar de um lugar alto, mas se atirar em alguma coisa que nós não precisamos nos atirar. E ainda ele fala assim: mas Deus não falou que vai te segurar? Né? E depois ele levou um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E aí ele disse: olha, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Não é? Muitas vezes o diabo, é lógico que o diabo não vai mostrar para gente o reino do mundo e todo o seu esplendor, mas ele mostra uma proposta melhor de emprego, ele mostra uma maneira de você conseguir riquezas de uma forma não muito lícita, não é? Usando argumentos, usando falcatruas. Tudo isso desvia, tudo isso é um desvio daquilo que está na palavra do Senhor, não é? Então, enganação, quando você engana uma pessoa, quando você mente, quando você tem uma vontade de ter mais daquilo que você possui, não é? Quando você quer ansiosamente alguma coisa e você sabe que o seu dinheiro não dá para ter aquilo, que não é época, você está sendo ouvido, ou você está sendo controlado, ou ouvindo a voz do tentador. Mas sabe como nós vencemos o inimigo das nossas almas? Pela palavra. É por isso que o Senhor nos leva para o deserto. Jesus respondeu para o diabo usando a palavra de Deus. Ele começou a sua conversa com ele dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. E finalmente ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então você está entendendo? Nós precisamos, a nossa saída do deserto, a minha saída do deserto, a sua saída do deserto, ela está nós estamos caminhando na velocidade da nossa gratidão, não é? Porque a gratidão é a porta da saída do deserto, não é? O afinamento em ouvir a voz de Deus. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós praticamos a palavra, quanto mais nós permitimos que o Senhor nos restaure em todas as áreas, como Ele vem fazendo todos esses dias, mais rapidamente nós sairemos do deserto, mais rapidamente nós experimentaremos aquilo que o Senhor tem para nós.
Olha só, depois que Jesus mandou o diabo embora e disse para ele que só Deus deveria ser adorado, não é? E quando a gente fala adorar só Deus, é não colocar nada acima de Deus. Deus, né, muito mais do que o jargão do presidente da República, Deus tem que estar acima de tudo e acima de todos. Ele tem que ser aquele o nosso fundamento. Ele tem que estar acima de todas as coisas da nossa vida. Nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Totalmente. O que isso quer dizer? Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos falar, a maneira de agir tem que estar baseado na palavra de Deus, não é? Nós temos que ouvir realmente a voz do Senhor por todos esses canais que Ele tem aberto para nós. E sabe o que vai acontecer quando você sair do deserto? A mesma coisa que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que então o diabo deixou, e a palavra de Deus diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam, porque na verdade, como disse o pastor Vanelli aqui um dia desses, o diabo não é um leão feroz, ele é um gatinho com um megafone. E quando nós resistimos ao diabo, realmente ele foge de nós. E sabe o que acontece depois? Os anjos vieram e serviram ao Senhor. Os anjos do Senhor, eles estão prontos, estão a postos para te servir um banquete com manjares deliciosos, com coisas que você nunca provou. Sabe aquele versículo que diz: aquilo que o olho não viu e nem chegou aos ouvidos do homem, nem subiu no pensamento do homem, são essas coisas que o Senhor tem preparado para você e para mim. O que é que nós precisamos? Ser restaurados, deixar Deus nos restaurar aqui no deserto, não é? E depois nos banquetearmos com os manjares que o Senhor preparou para nós. Aí sim a gente vai se alimentar, ficar forte. E então depois do deserto é o tempo de cumprir o propósito, como Jesus fez, não é? Saiu do deserto e começou a pregar, não é? Ele foi cumprir o seu propósito. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus amados, Deus tem um propósito para a sua vida. E dentro do propósito dele está o deserto que você está passando também. Aprenda, seja restaurado no deserto. Ouça a voz do Senhor, caminhe com Ele, se livre das distrações, resista ao inimigo das nossas almas, resista ao inimigo e ouça a voz do Senhor, caminhe com Ele, dê uma guinada, sabe, de 360 graus, deu uma guinada, você estava andando à margem do caminho, volte para o caminho, olhe para o Senhor, porque Ele tem algo especial para a sua vida, e você vai conquistar, depende da sua decisão, depende da sua ação, o quão rápido é que você vai degustar os manjares que o Senhor tem preparado para você. Amém? Que o Senhor te restaure mesmo neste deserto e que muito em breve a gente possa ver você cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E se você entendeu o que o Senhor quis dizer para você e você vai ter uma mudança de vida, já pode se perceber uma restauração por todos esses trabalhos que foram feitos até hoje, que é o dia número 15, se você já pode ver uma ponta de restauração na sua vida. Dê uma glória a Deus aí para a gente interagir. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui pelas pessoas que estão aqui no caderninho de oração. Carlos Teodoro pediu pela oração pela sua família. A Daiane Carvalho e a sua filha Beatriz, que estão com febre, nós vamos orar também. Pela Maria do Céu, pelo Severino, que estão com Covid.
pela Ruth. Hoje nós vamos orar pelo pastor Valério, porque ele está afônico. Pela Emily, que é o pedido do nosso irmão Jefferson, período de cura. Vitória, Suzana, apóstolo Vilmar da Campo, com Covid também. A Maria, o seu esposo e suas filhas, Carolina, Stephanie e Beatriz. O Edeval Mateus, que está com câncer na garganta. O Gustavo, que está se restabelecendo da cirurgia da vesícula. O Arthur, filho da Neuza e do Cícero, que estava com uma gripe muito forte esses dias. A Viviane, Biroque, o Guto, que estavam adoentados também. Eu creio que o Senhor já entrou com a providência. A sogra da nossa irmã Virgínia Rossato, que está com câncer. O André Galo, pedido da Silvia Brunieri. Paula, Sabrina Bela, Adriane Gomes, Matheus, Paula Gelaim, Cristiane Godoy, Alexandre, Ana Gabriele, Doraíde Mauro, Eugênia, Vera Gelaim, Mariana Meneghel e esposo, que também já estão se restabelecendo da Covid. A Yara Kiss, que já voltou a trabalhar, glórias ao nome do Senhor. A Rebeca, neta da nossa irmã Laide. O Noah e o Lorenzo, nós glorificamos a Deus pelo restabelecimento da vida deles. Elisandra Belo Panchelli, que está com câncer. A Janice, a Carolina, a Érica, a Juscelia Araújo, Juraci Araújo, Bruno R. de Oliveira, José Borges, Valdirene, Dani e Kate, que já estão trabalhando também, Diego e Gleice. O Senhor vai ouvir as nossas orações. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar com você agora. Você está aí comigo? Mande coraçõezinhos aí, que nós vamos orar para que o Senhor segure nas nossas mãos nesse tempo de dificuldade. Glória a Deus. Olha que bonito os coraçõezinhos subindo, né? Então eu quero orar com você agora. Pai, eu te louvo, porque conforme está escrito na tua palavra, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E no meio de toda a oposição planejada no reino das trevas e manifestada através de pessoas ou de circunstâncias, o certo é que o Senhor nos dará vitória, porque nós somos mais do que vencedores, através de Cristo Jesus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós e pelos nossos pecados, para que nós fôssemos desarraigados deste mundo perverso, segundo a tua santa vontade, conforme está escrito na tua palavra. Ó Deus amoroso e Pai maravilhoso que o Senhor é. Senhor, nós reconhecemos a determinação de nos expormos ao teu Espírito e à tua palavra nesse período de deserto, nesse período de provação, nesse período de prova, para que a nossa alma seja totalmente restaurada e reflita a beleza do Senhor Jesus através do nosso rosto, através das nossas ações. E nós sabemos, ó Pai, que isso vai despertar a fúria do inimigo das nossas almas. Mas com a tua graça e assistência do teu Espírito, que habita em nós, conforme está escrito na tua palavra, e nós não vamos nos impressionar com qualquer coisa que venha de fora, nem com seta atirada contra nós, nem com palavras, nem com afrontas, nem com coisa nenhuma, porque nós resistimos firmemente a qualquer ataque do inimigo das nossas almas, seja através de pessoas, seja através de circunstâncias, e cremos, ó Senhor, cremos na aliança que o Senhor fez conosco, cremos no que está escrito na tua palavra, e ele fugirá de nós. Nós estamos determinados a seguir a direção de comando do Espírito na restauração da nossa vida, na restauração da nossa personalidade, na restauração da nossa maneira de agir, na restauração da nossa vida cristã.
e todo o escárnio do inimigo, toda a afronta do inimigo, todas as suas conspirações que se levantarem contra nós, as suas ameaças de morte, os seus atentados contra as nossas vidas, contra a nossa saúde, contra a saúde das pessoas que estão aqui no livro de oração, contra a saúde das pessoas que estão aqui nesta live de hoje ouvindo a tua palavra, contra a saúde de todos aqueles que entrarão e que ouvirão a tua palavra. Eu declaro nessa noite que serão frustrados, já estão frustrados em nome do Senhor Jesus. E pelo teu Espírito, o Senhor nos fará saber as maquinações do mal e vai nos fortalecer enquanto nós nos rendemos a Ti em oração, nos rendemos a Ti ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, enquanto nós nos rendemos a Ti, adorando ao Senhor, entoando cânticos de adoração, e ao trabalho que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Senhor, eu confesso a convicção e creio que meus irmãos que estão comigo nesta noite também confessam a convicção de que o Senhor nos dará sabedoria e revelação. O Senhor nos dará revelação. Recebe aí, meu irmão, a palavra do Senhor. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar revelação para você discernir a astúcia do inimigo, a fim de te levar a ter um compromisso sério, um compromisso com Ele, um compromisso da obra diligente, e a fim de que você se recuse a se afastar do arraial do Senhor, a tirar a mão do arado, mas a trabalhar em consonância com a palavra de Deus, para que o nome de Jesus seja levantado, para que a igreja do Senhor Jesus seja restaurada, para que o nome do Senhor seja feito bem grande e para que as pessoas ouçam a respeito desse Jesus bendito que morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Com a tua graça, ó meu Deus, eu não darei, e certo é que os nossos irmãos também não darão ouvidos às acusações nem às difamações que tentam denegrir a nossa imagem. De jeito nenhum, Senhor, porque nós sabemos quem nós somos em Ti, quem nós somos em Cristo Jesus. E mais ainda, porque já morremos, nós já morremos, eu já morri, a nossa vida, a minha vida está escondida em Cristo Jesus, em Ti, Senhor. Aleluia. Por isso nós prosseguiremos, por isso nós perseveraremos, por isso nós seguimos em frente, porque enquanto o Senhor nos fortalece, enquanto o Senhor fortalece as nossas mãos, levante a sua mão aí onde você está e receba o fortalecimento do Senhor. Eu declaro nessa noite, eu declaro no meio dessa live, o fortalecimento das suas mãos pelo Senhor, e Ele mesmo que fortalece, Ele mesmo conserva o seu coração voltado para Ele e os seus ouvidos inclinados à instrução do seu Espírito Santo. Mãos, ouvidos e coração, aleluia, governados, comandados pelo Senhor. Eu inclino, Senhor, os meus ouvidos à tua voz, com o coração disposto a te obedecer. Se você está orando isso, coloque aí: Senhor, eu inclino os meus ouvidos à sua voz, com o coração disposto a te obedecer. Eu sei que o inimigo não terá poder de me afastar do alvo e dos teus propósitos para a minha vida, e eu creio que os teus propósitos para a minha vida serão plenamente estabelecidos. Senhor, nós colocamos agora todos esses nomes que estão aqui, olha, nessa Bíblia gigante,
não é? Todos os nomes das pessoas, o seu nome está aqui, das pessoas que têm entrado nas lives, curtido, dando glória a Deus, manifestado o seu prazer de estar ouvindo a voz do Senhor. Nós colocamos diante da tua presença, que o Senhor, ó Pai, supra as suas necessidades, que o Senhor traga a cura sobre a sua vida, que o Senhor traga das suas bênçãos sobre os seus familiares, sobre as pessoas que fazem parte do círculo de amizade, do círculo de interesse dessas pessoas. Abençoa, Senhor, os seus negócios, abençoa, Senhor, o seu trabalho, abençoa, Senhor, as suas dispensas, ó Pai, ser o Deus da provisão, ser o Jeová Rafá, o Jeová que cura, ser o Jeová Jirê, o Deus da provisão, ser o Senhor que esteja com as mãos estendidas sobre cada vida, hoje e para todo sempre, e com os nossos irmãos aqui também, Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida deles, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode dar um amém ao Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Foi muito bom estar com vocês nessa noite aqui, compartilhando um pouco e trabalhando um pouquinho na restauração das nossas vidas. E a live vai ficar aí, para você ouvir, para você orar junto, toda hora que você quiser. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, não é? Muito obrigado às pessoas que entraram ali na live, que o Abraão fez lá do Texas hoje com a sua família. Nós matamos um pouquinho a nossa saudade. Muito obrigada a você. Amanhã, às 18 horas, na Missão Paz e Vida, lá na Carlos Braga de Faria, número 527, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Amém? Você não pode perder. Mostre que você está realmente sendo restaurado pelo Senhor. Drible o inimigo, não é? Tem chovido bastante na hora de sair para ir para o culto. Pegue uma sombrinha, uma capa, alguma coisa, se cubra e vá até a casa do Senhor. Não deixe o diabo frustrar aquilo que Deus quer trazer para a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te dê uma noite de repouso abençoadíssimo. Te dê sonhos, te dê visões. Não é? Que Ele embale o seu sonho, o seu e da sua família. Que a bênção do Senhor seja estendida para a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.